Oi, gente. Tô aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre os benzodiazepínicos. Depois de tanto tempo eu resolvi aparecer aqui. Mas vamos lá. Hoje eu vou usar uma colinha. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso estar passando para vocês. Porque esse é um assunto bem extenso, com muitas coisas a serem ditas. E é importante que eu possa passar isso da melhor forma possível. Eu tentei aprender assim de cabeça mesmo, mas não consegui. Aí vou usar a colinha para vocês, mas eu prometo passar da melhor forma possível. Vamos lá, os benzodiazepínicos. Quem são esses medicamentos? São medicamentos muito conhecidos, muito utilizados, muitas vezes até da forma incorreta, mas nós temos como grandes exemplos bromazepam, clonazepam, diazepam. Inclusive, gostaria de fazer outra ressalva. Os barbitúricos, que são medicamentos que também são bem afins aos benzodiazepínicos, eles eram para estar inclusos nessa aula, nesse vídeo. No entanto, se eu fosse falar, eu iria passar 1h30 falando aqui para vocês e não ia render. Por isso que eu dividi esse vídeo em duas partes. Inicialmente, vamos entender. Os benzodiazepínicos, eles estão inclusos em uma classe de medicamentos denominada hipnóticos e sedativos. O que é isso? Você vai ler hipnóticos, vai para uma coisa meio mística, mas não. Que é um medicamento sedativo. O sedativo é aquele que vai acalmar, que a pessoa vai relaxar, a pessoa que faz uso dele vai ter uma moderação da excitação e uma diminuição da atividade. Mas ele não causa sono propriamente. O hipnótico é aquele que causa um estado de sonolência, onde a pessoa que o toma vai entrar esse medicamento vai auxiliar no início do sono e na manutenção desse estado de sono. Quando comparado ao sono natural, é muito parecido. O que a literatura diz, que as características eletroencefalográficas, ou seja, o cérebro, a atividade cerebral, se assemelha muito com a atividade do sono normal. E a literatura diz também que é possível e fácil acordar uma pessoa que faz uso de hipnótico, de um benzodiazepínico para dormir. No entanto, eu chego a discordar aqui um pouco porque muitas pessoas que utilizam, elas acabam tendo um sono bem profundo e às vezes é complicado acordar. Mas vamos entender um pouquinho sobre esses medicamentos, espero que fique bem claro para vocês e que seja algo bem proveitoso e que possa ajudar na vida de vocês, na vida acadêmica. E vamos lá. Alguns medicamentos podem induzir um efeito de sono, por exemplo. Esses são bem conhecidos, muita gente usa e tem como efeito colateral esse estado de sono, que são os anti-histamínicos e alguns antipsicóticos. O que pode acontecer? Esses medicamentos geralmente causam um estado de sonolência. No entanto, quando comparado aos benzodiazepínicos, eles conseguem promover efeito terapêutico, ou seja, curar uma alergia, evitar o estado de psicose em uma dose mais baixa do que a que causaria um efeito de sono. Outras pessoas acreditam que eles podem deprimir o sistema nervoso central, não podem. Nem os próprios benzodiazepínicos podem deprimir totalmente o sistema nervoso central, é uma depressão bem parcial. É importante destacar também que essa depressão pode acontecer em um grau mais elevado quando se utiliza o benzodiazepínico junto com outra substância. E a que a literatura mais fala é o álcool, o etanol. Não, eu vou falar mais para frente por quê, e não é interessante fazer uso. O receptor que os benzodiazepínicos se ligam tem uma ampla variedade de subunidades. Eles se assemelham muito a uma flor. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês, que vai ficar bem mais explicativa. Ele se assemelha muito a uma flor, ou seja, de 5 pétalas. É o receptor GABA-A.
que é bem conhecido quando se fala de benzodiazepínicos. Como ele tem uma ampla variedade de subunidades, os efeitos dos benzodiazepínicos eles são bem diversos, ou seja, podem causar a hipnose, a sedação, mas também causa relaxamento da musculatura, redução da ansiedade, são utilizados como anticonvulsivantes, amnésicos, mas em alguns casos acredita-se que pode levar a um estado de anestesia. Só que é uma coisa bem particular que eu vou ressaltar um pouquinho melhor para vocês mais na frente. Como eu já disse, o alvo molecular dos benzodiazepínicos é o receptor GABA-A. Mas vamos entender melhor o que é esse receptor, o que ele faz. Então, o receptor GABA-A ele é um receptor inibitório. Quem é que se liga normalmente nele? O GABA, que é um neurotransmissor inibitório, ou seja, ele não excita, ele inibe, ou seja, ele relaxa o cérebro. E aí, o que é que o benzodiazepínico vai fazer? Justamente isso, vai melhorar essa ligação do GABA no GABA-A e promover esse estado de relaxamento. Deixa eu pular aqui a pesquinha. Vamos lá. Como é que vai se dar farmacologicamente essa ligação do benzodiazepínico com o GABA-A? O que é que o GABA-A faz? Vamos entender. Os benzodiazepínicos, eles são mediadores alostéricos. Para quem nunca viu farmacologia, o que é o mediador alostérico? É aquele que não se liga no mesmo sítio do ligante natural, ou seja, o benzodiazepínico ele não vai substituir o GABA. Ele vai se ligar em outra subunidade do receptor. Digamos que eu tenho o GABA se ligando em uma pétala e o benzodiazepínico se ligando em outra. Em uma das pétalas das flores, eles não se ligam na mesma pétala. Um liga em um e outro liga em outro. O que o benzodiazepínico faz? Ele melhora a ligação do GABA-A, do GABA com o receptor GABA-A. Ou seja, é como se ele apertasse a ligação do GABA com o GABA-A. E isso provoca uma maior atividade do receptor. Mas qual seria essa atividade? Eu disse que parecia com a flor, né? E que dentro o botãozinho da flor seria um canal de cloro. E aí o que acontece? Quando o cloro passa, ele media essa inibição que é provocada pelo receptor. E aí o que acontece? Quando o benzodiazepínico se liga em outro sítio, que melhora a ligação do GABA com o receptor GABA-A, ele vai aumentar a cinética de abertura dos canais de cloro, ou seja, vai melhorar a passagem de cloro. E com isso vai melhorar o estado de inibição ali daquele receptor. Então, um comparativo bem interessante que eu encontrei é relacionando benzodiazepínico com barbitúrico. O que acontece? O barbitúrico ele é menos seguro. Por quê? O benzodiazepínico ele necessita para promover seu efeito de uma descarga pré-sináptica de GABA. Falou em inglês. O que acontece? Os neurônios precisam liberar GABA para o GABA se ligar e o benzodiazepínico melhorar a ligação. Já os barbitúricos não, quando eles são tomados em doses mais altas, eles inicialmente melhoram essa ligação, assim como os benzodiazepínicos. No entanto, quando passado da dose normal que a pessoa toma, o barbitúrico pode substituir o próprio GABA. Ou seja, ele vai mediar as ações sem precisar de GABA, enquanto o benzodiazepínico precisa de GABA para promover seu efeito. Daí falar que benzodiazepínico é mais seguro que barbitúrico. Quais são as propriedades farmacológicas dos benzodiazepínicos? Eu já falei um pouco para vocês. É a questão da indução do estado de sono, a sedação, ou seja, acalmar, melhora o estado de ansiedade, é usado como relaxante muscular,
como amnésico, anticonvulsivante. E quando se fala em intoxicação, quando uma pessoa toma demais um benzodiazepínico, e é importante dizer que as pessoas não tomam demais só por engano, algumas pessoas tomam para fins impróprios, mas existem pessoas que tomam com o objetivo de tirar sua vida. Isso é um assunto bem complicado para mim estar falando, mas eu já acompanhei alguns casos aqui na minha cidade, já vi muito, e justamente muitas pessoas fazem uso para isso. Mas tem-se um antagonista desses receptores dos benzodiazepínicos, que é o flumazenil, e ele vai ter a capacidade de reverter esse estado, onde ele impede que o benzodiazepínico se ligue. Ele compete com o benzodiazepínico. Mais na frente eu vou falar para vocês como é que o flumazenil age. Então, quando nós temos um aumento da dose, você vai aumentando aqui a dose do benzodiazepínico, como é que vai proceder? Primeiro, a pessoa tem um estado de sedação. Aí, se ela aumentou mais a dose, ela tem um estado de hipnose. Se ela aumentar ainda mais, ela tem um estado de estupor. O que é isso? Perca da consciência. Sintetizando o que é o estupor, a pessoa perde a consciência. E aí que moram os perigos. Os benzodiazepínicos, eles também são utilizados como anestésicos, só que não são os mais indicados, porque geralmente administra-se como medicação pré-anestésica. Mas como anestésico mesmo não funciona, porque o que acontece? Tem uma redistribuição desse medicamento por todo o corpo, e aí ele sai do sistema nervoso central e se espalha pelo resto do corpo. E aí não é interessante, ou seja, o efeito anestésico dele vai ser bem rápido e não é aconselhável utilizar um benzodiazepínico como anestésico. Imagina aí, a pessoa usa um benzodiazepínico para fazer uma cirurgia, isso é inconcebível, não tem como. Acompanhei também um caso, porque eu às vezes tiro plantão na drogaria, e aí acompanhei o caso de uma pessoa que chegou pedindo clonazepam de 0,5 para dor. E por coincidência eu tinha acabado de estudar o assunto e ajudei a pessoa e disse como era que funcionava. A pessoa tinha dor nas costas, ficava muito impaciente, e aí fazia o uso do clonazepam em baixas doses para relaxar a musculatura e diminuir a dor. Isso é bem interessante. Por isso que fala que um dos efeitos terapêuticos é justamente essa questão do relaxamento muscular. Agora vamos falar um pouquinho dos efeitos dos benzodiazepínicos em específico. Os efeitos no sono, o que o benzodiazepínico faz que vai ajudar a pessoa a dormir? Eles diminuem os efeitos durante o sono, diminuem os despertares durante a noite, diminui os movimentos que a pessoa faz. Além disso, auxilia na manutenção do estado de sono não REM. Agora vamos falar. O que acontece? Nós temos dois tipos de sono. O sono REM, que é aquele sono mais leve, é o sono onde você sonha muito. Geralmente pessoas que precisam fazer uso desses medicamentos para dormir têm sonhos bem desagradáveis. E esse sono REM faz com que a pessoa se mexa muito, sonhe muito, e a pessoa não tenha uma noite que restaure o seu cansaço e que tenha um sono reparador. Já o estado de sono não REM, que encontra-se no estágio 2 do sono, é aquele sono profundo que promove o relaxamento, onde a pessoa não sonha. E é justamente esse estado de sono não REM que faz com que a pessoa melhore e descanse durante aquele sono. O que pode acontecer? Digamos que uma pessoa faça uso do benzodiazepínico para dormir. E aí simplesmente não quero mais tomar. Aí não dá certo, pode ter um efeito rebote de sono REM, ou seja,
duas opções: ou a pessoa não consegue dormir de jeito nenhum, ou ela vai ter o sono REM por toda a noite, que é o rebote. Ela tirou o remédio, o medicamento, sem fazer a diminuição gradual. E aí, essa pessoa vai ter um sono inquieto, ela não vai conseguir descansar, e é isso que pode levar ao abuso, ao abuso do uso dos benzodiazepínicos. A pessoa tende a achar que só vai conseguir dormir com ele, não fez o desmame adequado, e aí vai começar a tomar o medicamento para dormir, porque diz que ficou dependente, mas na verdade essa pessoa não fez o desmame correto. Os efeitos na respiração. Na respiração, o que acontece? Algumas pessoas dizem que o benzodiazepínico pode atrapalhar a respiração, vai ficar cansada, mas não é assim. Em doses usuais, normais, em uma pessoa saudável, não acontece efeito adverso na respiração. Mas, se a pessoa usou uma dose muito alta, ou ela está ela fez um uso muito grande e está intoxicada, pode ser. Mas mesmo a pessoa intoxicada, ela não vai precisar de suporte respiratório se ela só tiver feito uso do benzodiazepínico. Se ela tiver feito uso de outros medicamentos depressores do sistema nervoso central, volto a falar principalmente do etanol, o que vai acontecer? A somação desses efeitos depressores vai fazer com que essa pessoa precise de um suporte respiratório. Pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica, com apneia do sono, essas pessoas no uso de benzodiazepínicos podem apresentar diminuição da ventilação pulmonar. Só que essas pessoas precisam do ajuste de dose, questão de o prescritor verificar todos esses parâmetros para ajustar a dose, para que a pessoa possa fazer o tratamento, não tenha descontinuidade e que o medicamento não venha prejudicar a vida dela ainda mais. Os efeitos cardiovasculares. Em doses pré-anestésicas, como eu falei para vocês, esses medicamentos são utilizados antes de aplicar anestesia. Em doses pré-anestésicas, o benzodiazepínico ele tende a diminuir a pressão arterial e aumentar a frequência cardíaca. No trato gastrointestinal, o que o benzodiazepínico pode fazer? O benzodiazepínico no trato gastrointestinal tende a acalmar aqueles sintomas de ansiedade. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Assim, algumas pessoas que são ansiosas, elas tendem a apresentar desconfortos gastrointestinais quando ficam muito ansiosas. Fica com azia, às vezes apresenta uma gastrite, ou às vezes até mesmo fica com diarreia, tende a ir mais vezes ao banheiro, mas o que acontece? Os benzodiazepínicos, eles melhoram esse estado, mas como eu falei no vídeo sobre farmacoterapia para as úlceras, para acidez gástrica, esses medicamentos, como os inibidores da bomba de prótons, os antagonistas dos receptores H2 da histamina, tendem a melhorar de forma mais eficaz esses estados. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão do metabolismo dos benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, eles são metabolizados principalmente por duas enzimas, que é a CYP3A4 e a CYP2C19. O que são os CYPs? São enzimas da família do citocromo P450 do fígado, responsáveis pela metabolização de fármacos e facilitação da eliminação deles pelo rim. Torna esses fármacos melhor absorvíveis pelo rim para serem eliminados. Só que nos benzodiazepínicos tem uma particularidade, principalmente o diazepam. Ele apresenta um tempo de meia-vida bem longo e é justamente por essa etapa de metabolização. Mas quando utiliza-se essas enzimas, como essas enzimas são as responsáveis pela
metabolização dos benzodiazepínicos, alguns medicamentos podem interferir, ou seja, eles podem inibir essas enzimas e impedir que elas metabolizem os benzodiazepínicos e vai ter mais benzodiazepínico disponível, o que pode levar à intoxicação, efeitos adversos, enfim. Quais são esses medicamentos? Nós temos cetoconazol, eritromicina, itraconazol. Não vi nada relevante sobre a CYP2C19, é na CYP3A4. Mas, mesmo assim, não é interessante utilizar esses fármacos concomitantemente ao uso de benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, eles não induzem enzimas hepáticas, ou seja, eles não interferem no metabolismo de outros fármacos, mas é interessante verificar que alguns fármacos podem interferir nos benzodiazepínicos. Existem etapas na metabolização que tornam os metabólitos dos benzodiazepínicos, ou seja, os produtos da metabolização, são também ativos, e é justamente isso que prolonga a meia-vida desses fármacos. Nós temos o processo de 3-hidroxilação e N-desalquilação. Ambos processos químicos vão promover a formação de produtos biologicamente ativos. E é importante eu destacar que, mesmo que o fármaco seja totalmente eliminado, como ele forma esses produtos ativos também, ele pode levar a um prolongamento da meia-vida. Como eu já falei, o diazepam, ele pode chegar até 100 horas de meia-vida. A meia-vida de eliminação dele pode ser até de 100 horas, ou seja, a pessoa vai tomar e durante 100 horas ela vai ter o efeito desse medicamento, por mais que o diazepam mesmo tenha sido eliminado. Bom, gente, para não prolongar demais esse vídeo, além do que já está prolongado, eu vou fazer o benzodiazepínicos parte 2, que é bem brevezinho, é só para esse vídeo aqui não ficar muito longo e não ficar muito exaustivo para quem está assistindo. Gostaria de agradecer a vocês que assistiram até aqui, gostaria de dizer que gravar os vídeos para esse canal está sendo muito bom para mim. E gostaria de pedir também que vocês compartilhassem com os colegas de vocês, que vocês dessem o likezinho, que vocês se inscrevessem no meu canal, porque isso me ajuda demais e me traz assim uma sensação de que eu tô fazendo a coisa como é para ser. E vamos para o vídeo de benzodiazepínicos parte 2.